Os livros são portais mágicos que nos transportam para universos inexplorados, desvendam mistérios do passado e iluminam o caminho para o futuro. São as ferramentas que moldam mentes, expandem horizontes e, acima de tudo, alimentam a chama eterna do conhecimento. Em suas páginas encontramos a sabedoria acumulada da humanidade, as vozes dos sábios que vieram antes de nós, sussurrando conselhos atemporais. Os livros não são apenas registros do passado, mas bússolas confiáveis para orientar nossos passos no presente. São aliados silenciosos na busca incessante por compreensão, oferecendo refúgio para as mentes sedentas e consolo para corações inquietos. Cada livro é uma peça valiosa, uma fonte inesgotável de inspiração e um legado duradouro que transcende gerações, construindo pontes entre o passado, o presente e o futuro. E a meu ver, Eiichiro Oda sabe da importância dos livros, sabe da importância das páginas que escreve e sabe da importância dos livros escritos nas páginas de seu mangá. Por isso, nesse vídeo, a gente vai falar das escrituras sagradas dentro das páginas de One Piece. A Bíblia de Kuma, o livro de Gênesis de Vankov e o próximo que está nas mãos de Monkey D. Dragon. E irá com certeza abalar completamente esse mundo, porque ele vai ser inspirado num livro real, tá? Da nossa realidade aqui, que nos dá um verdadeiro spoiler do final de One Piece. Quer entender tudo isso? Então vem comigo nesse vídeo, tá? E não esquece daquele like, de se inscrever no canal e, claro, meus queridos, Feliz Natal, tá? Feliz Natal pra todo mundo, que vocês possam compartilhar momentos incríveis com suas famílias. E é isso, mano. Aproveitar aí, ano novo tá chegando, vamos pra cima, felicidade pra todo mundo e tudo de bom pra vocês, tá bom? Vamos nessa, vamos pro vídeo. A gente sabe como Eiichiro Oda é alguém verdadeiramente estudioso e que recheia as páginas do seu mangá com os mais vastos tipos de referências. Seja usando a mitologia greco-romana como as armas ancestrais, os poderes de Medusa na Hancock e os rumes da Big Mom, ou o próprio arco de Elbaf, que a gente já sabe que possui inspiração profunda na mitologia nórdica e promete muito mais. Inclusive, mantenha essa questão da mitologia nórdica na cabeça, porque a gente vai falar um pouquinho do Ragnarok. Vamos começar. Parece que Oda está se inspirando em escrituras sagradas para a criação do próprio exército revolucionário. E eu sei que nessa altura você já pensou no livro do Kuma, e óbvio, você aí, meu querido espectador, como uma pessoa inteligente, tá corretíssimo em pensar nisso. Mas existe outro livro de suma importância na obra e mais um que ainda vai aparecer. Mas por agora, vamos começar falando da provável importância da Bíblia de Kuma. Esse livro aí é realmente uma bíblia? Pelo que nos foi mostrado, parece mais uma coleção de escrituras sobre diferentes nações desse vasto planeta, como podemos ver nessa passagem com a pequena Bonnie. Agora vamos lá. Quando levamos em consideração o que de fato significa a Bíblia, a gente certamente pode classificar o livro do Kuma como uma. Hoje consideramos uma Bíblia um conjunto de textos sagrados, mas sua origem vem da palavra Biblos, que significa simplesmente livro. Mas Oda colocaria um livro qualquer para se chamar de Bíblia, principalmente nas mãos de alguém que é claramente tão religioso como Kuma? Claro que não, né? A gente olha para essa capa aqui, ó. Mano, nossa cabeça de teorista já começa a pensar que essa figura aí é um Nico original, que na verdade é Nefertari dele ali. Então a ideia aqui é a seguinte: a Bíblia de Kuma é uma coleção de escrituras sobre as antigas tradições de diferentes nações. Basicamente, como a Bonnie dá a entender, né? Um livro mostrando diferentes regiões do mundo e um pouco de sua história. Mas agora, isso é antes do mundo ser estabelecido como foi há 800 anos? É antes do governo mundial, provavelmente com os criadores do mundo, moldarem esse universo como é? Tal como temos a enciclopédia das Akuma no Mi categorizando todas as frutas existentes, é possível que o livro que o Kuma carrega contenha imagens e descrições de todas as ilhas ao redor do planeta. E isso vai casar muito bem com um sonho de outro personagem que ainda precisa ser realizado e tem uma relação muito próxima com o Kuma. Então com certeza seria alguém que herdaria a sua vontade. E não, eu não estou falando da sua filha Bonnie. Mas antes da gente ir para esse personagem, vamos dar sequência às espécies de escrituras sagradas dentro do universo de One Piece. Temos o livro de Gênesis de Vankov e aqui nos perguntamos do que se trata e por que ele tem esse nome.
Pelo que sabemos até agora, esse livro carrega basicamente a mesma ideia do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia cristã, que conta a história da criação do mundo. Em One Piece, o livro de Gênesis também conta a história da criação do mundo, mas obviamente do próprio universo que ele está inserido. Ou seja, sabemos que existiram 20 criadores do mundo, que são os 20 reis dos 20 reinos do passado que se uniram para criar o governo mundial. Então o livro de Ivankov conta sobre a criação do mundo e a ascensão do governo mundial. Obviamente, pelo que parece ali na verdade, omitindo algumas informações muito quentes, como a própria existência de um ser que se estabeleceu como o rei supremo do mundo e senta no trono vazio. Mas temos seu nome lá, Mu Nerona, como um dos 20 reis fundadores que fundaram o governo mundial. Ou seja, esse livro contém a história da criação do mundo desde que o governo mundial se estabeleceu, mas aparentemente de maneira um pouco tendenciosa, omitindo parte da verdade. Ou pelo menos ele foi escrito ali, antes de Mu virar a mesa e se tornar o soberano do planeta. Então até agora, como ficou bem claro, o Oda pegou o conceito de escrituras religiosas do mundo real e os usou como uma forma de fornecer informações sobre conhecimentos essenciais dentro do universo de One Piece. A Bíblia de Kuma é como se fosse uma grande enciclopédia dos países e ilhas desse planeta, enquanto o livro de Ivankov é como se fosse a história da criação desse mundo. O Oda reconhece a importância de livros e sabe que eles podem atravessar gerações, trazendo verdades do passado como auxílio para o futuro. E antes da gente entrar no terceiro livro, a gente precisa entrar numa ideia muito interessante sobre quem foram os verdadeiros responsáveis por escrever eles, de onde eles vêm, quem os escreveu, o que comem, onde habitam. A origem da Bíblia do Kuma e do livro de Gênesis é totalmente desconhecida, mas por mais que pareça muito difícil estipular algo assim, a resposta muito provavelmente tem a ver com livros, Então se torna altamente provável que esses livros, tanto a Bíblia de Kuma como o livro de Gênesis de Ivankov, tenham sido escritos em alguma altura da história pelos estudiosos de Ohara, sob a sombra da incrível árvore do conhecimento. Se a gente parar para pensar, é possível até que tenham sido escritos pelos próprios Professor Clover e os outros estudiosos que estavam lá com ele em Ohara, e essas obras provavelmente sobreviveram entre os últimos vestígios da biblioteca de Ohara graças ao sacrifício feito por seus cidadãos. Pensa só nisso. Eles estudavam profundamente a história desse universo e alguns saíam pelo planeta fazendo pesquisas sobre o mundo. Não é possível que eles, que produziram milhares de livros ao longo de sua história, tenham feito exatamente esses dois? Um contando a história do mundo que eles estudavam e outro falando sobre o planeta, regiões que eles faziam pesquisas? Se a gente parar para analisar o capítulo 1066, notamos que o Dragon chegou nas ruínas de Ohara antes do Vegapunk e o mesmo já havia conversado com os gigantes sobre os livros. Não é plausível que o Dragon tenha adquirido ali livros que fazem sentido e até pautam a sua causa. Sobre a Bíblia do Kuma, a gente não tem certeza de como ela foi parar em Sorbet, mas ele já fazia parte do exército revolucionário há bastante tempo. Será que teve acesso a esse livro lá e trouxe para a igreja e a Bonnie acabou pegando para dar uma conferida? E o livro que estava com Ivankov, o livro de Gênesis, parece fazer parte do acervo dos revolucionários. Vem cá pertinho. Vem cá pertinho de mim, rapidinho, só mais um... Isso, assim, fica aí, tá bom. Não faz sentido que o Dragon tenha interesse em saber a história do mundo, que ele estude a verdade por trás desse planeta para fundamentar ainda mais a sua luta? Não é coerente que ele tenha selecionado alguns livros de Ohara para ele próprio ter acesso? Outra referência que se torna gritante quando analisamos o incidente de Ohara é o trágico fim da Biblioteca de Alexandria no Egito. Para quem não sabe, essa gigantesca biblioteca é considerada até hoje uma das maiores coleções de tradição e conhecimento da nossa história, onde se imagina que muito conhecimento foi perdido e nunca mais reproduzido. Detalhe que a gente está falando de uma biblioteca que foi incendiada pelo diabo do Júlio César em 48 a.C. Como a gente sabe que Oda pega bastante fatos históricos e se inspira em seu próprio mangá, é quase certo que ele tenha se inspirado nesse evento para criar o destino terrível da Biblioteca de Ohara.
Enfim, isso aí foi só uma curiosidade, né? Mas vamos voltar para os 3 livros sagrados de One Piece. Como a gente consegue ver, cada um desses livros parece relacionado a um membro fundador do Exército Revolucionário, a Bíblia de Kuma, o livro de Gênesis de Vankov e o terceiro que pertencerá a Monkey D. Dragon. Com isso, certamente podemos dizer que essa trindade são uma espécie de guardiões do conhecimento, os guardiões dos livros. Beleza e tal, bacana, muito legal, mas a pergunta que a gente quer a resposta é a seguinte: se temos a Bíblia de Kuma e o livro de Gênesis com Ivankov, o que estará nas mãos de Monkey D. Dragon? Lembra que eu te pedi para ter o Ragnarok em mente? Pois é. Se temos uma Bíblia e o livro que inicia a Bíblia, não faz muito sentido que o último a ser apresentado nessa história e que talvez seja o mais relevante para ela seja exatamente inspirado no livro que termina a Bíblia cristã, o livro da Revelação, mais conhecido por nós como o livro do Apocalipse. E se você não tá ligado no que acontece nele, eu te peço para prestar muita atenção aqui. Disclaimer: devido a ser um livro escrito há muito tempo, existem interpretações diferentes desse texto bíblico, mas uma das interpretações mais comuns é a que eu trago agora para vocês. O livro do Apocalipse conta o fim do mundo e o recomeço de um novo. A terra que conhecemos vai acabar e uma nova, longe dos tempos de treva, irá surgir. Um novo mundo de paz e felicidade, onde as pessoas poderão viver em liberdade como nunca puderam antes. Durante o fim do planeta, teremos o Apocalipse, onde ocorrerá a segunda vinda de Jesus, demônios surgirão na Terra e ela será tomada por uma grande guerra e catástrofes naturais. Não é nem um pouco difícil relacionarmos a figura de Jesus e sua volta à própria figura divina de Joy Boy em One Piece, em que na sua segunda vinda, assim como Jesus, criará um novo mundo através do amanhecer. A gente sabe que Roger chegou cedo demais e ainda não era, abre aspas aí, né, a hora certa. Mas o Dragon parece saber com muita precisão que algo irá ocorrer no mundo, que uma grande mudança está se aproximando. Como se ele já tivesse essa informação de alguma fonte, lido tal profecia em algum lugar. Ainda sobre o livro do Apocalipse, durante esse fim do mundo, os 4 cavaleiros do Apocalipse descerão para a Terra. Seriam os únicos 4 Gorosei restantes após o incidente de Egghead e a suposta morte de Saturno. Com a presença dessas 4 figuras demoníacas, a Terra estará prestes a ser destruída, tal como a grande limpeza mencionada por Imu-sama. Dilúvios acontecerão por todo o planeta e o próprio Sol se apagará. E quando tudo estiver prestes a ser destruído, Jesus voltará com seu exército de seguidores. E então, após a vitória dessa figura divina, uma nova era se iniciará no mundo. A Era dos 1000 anos, onde, depois de mais uma batalha contra Satanás, o Sol voltará a brilhar. Uma nova terra é criada, onde todos podem viver felizes após a derrota do mal que habitava o planeta e a volta de seu Salvador. Um verdadeiro amanhecer. Como ficou muito claro durante o vídeo, o Oda vem reforçando referências bíblicas em livros muito importantes dentro dessa história, e o livro do Apocalipse bíblico, parece contar com uma precisão assustadora o que vem se construindo dentro da história de Eiichiro Oda. A segunda vinda de um Salvador para trazer um novo mundo de paz, tirando o planeta da escuridão ao derrotar o grande mal. No processo haverá uma grande guerra envolvendo todo o mundo, e desastres naturais como grandes dilúvios ocorrerão ao redor de todo o globo. Mas no fim, o sol voltará a brilhar e um novo mundo nascerá. O que a gente encontra no livro do Apocalipse não parece ser exatamente o que Oda vem construindo para a conclusão de sua obra, para o seu grande final. É como se o livro do Apocalipse fosse um verdadeiro spoiler para o que vai acontecer dentro do mangá. É muito provável que vejamos uma estrutura muito parecida com essa, porque além das semelhanças serem gritantes, a profecia de Joy Boy parece apontar exatamente para o mesmo lugar. Detalhe que assim como Jesus Cristo, para ascender como uma figura divina, o Luffy morreu e aí renasceu. Como a gente vê em One Piece, realmente existe uma profecia sobre a volta de Joy Boy e o recomeço do mundo. Se isso estava escrito nos poneglyphs, quem garante que Ohara não conseguiu decifrar essas mensagens e extrair exatamente essas informações?
Se isso aconteceu, tal como temos o livro de Gênesis que conta a criação do mundo, teremos em One Piece o livro do Apocalipse, que contará a profecia sobre o fim dele. Com acesso às informações devido à sua ida ao Hara, esse será o terceiro livro de suma importância dentro do exército revolucionário, representado por seu comandante supremo. Monkey D. Dragon fala sobre o destino como se realmente soubesse de algo. 3 livros, 3 fundadores, uma Bíblia, seu primeiro livro e o último. O que Dragon carrega em mãos é sim sobre o retorno do lendário Joy Boy e o fim desse mundo. Inclusive, na própria Bíblia há uma descrição de Cristo transfigurado, uma divindade de cabelos brancos, vestes brancas e o corpo completamente resplandecente. Essa é a forma divina de Jesus. E isso te lembra alguém? E para terminar esse vídeo, lembra que eu falei sobre a Bíblia do Kuma casar muito bem com o sonho de um personagem que ainda tem que ser realizado e que esse alguém tem uma relação muito próxima com o Kuma? Então, se as 3 maiores figuras do exército revolucionário têm cada um livro para si, né? Não faz sentido que aquele que superou todos em influência também tenha um? Estamos falando do Imperador das Chamas, Sabo. Essa ideia aqui, cara, muito boa, é do meu amigo Marco The One Piece Theorist. Cara, eu achei muito legal. A gente não sabe onde está a Bíblia do Kuma, mas temos uma pista muito forte para isso. Durante a releitura de Egghead, podemos ver que o Vegapunk quer entregar algo especial para Bonnie, algo que parece de fato importante, mas até agora não foi revelado. É extremamente provável que estejamos falando da Bíblia de Kuma, que o ex-Chichibukai carregava para lembrar de sua filha. Agora, durante os eventos do Harry, vemos que a Bonnie diz que deve algo para Sabo. E aí você pensou, meu irmão, mas é só isso? Você acha que é só isso que se baseia essa ideia? Se liga. Quando voltamos ao passado de Luffy, Ace e Sabo, temos o ponto que fez meus olhos arregalarem. Luffy encaminha para realizar seu sonho. Ace foi capaz de realizar o seu. O Sabo simplesmente deseja ver o mundo e escrever um livro sobre ele. Não é exatamente o mesmo conceito de livro que a Bíblia do Kuma? Será que o Sabo vai ser o responsável por reescrever a Bíblia de Kuma? O responsável por escrever a nova Bíblia após a criação do novo mundo de One Piece? Segundo o Apocalipse, parece que tudo vai realmente mudar. E assim como Ace e Luffy, Sabo precisa realizar esse sonho. Meus queridos, esse foi o vídeo, tá? E eu espero de verdade que você tenha gostado e que tudo aqui apresentado tenha feito sentido pra você. Ou que pelo menos, né, você esteja saindo daqui com alguns questionamentos sobre o que pode acontecer no final de One Piece. Se questionando aí, né, sobre os diversos pontos que eu levantei durante esse vídeo, tá bom? E é isso, espero que acima de tudo você tenha se divertido. E de verdade, meus queridos, um Feliz Natal para todos vocês, tá? Muita paz, harmonia, saúde, cara, o que mais vocês desejarem. E, obviamente, aquela proximidade gostosa, compartilhar momentos incríveis com a sua família, beleza? Tamo junto, gente. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Vai ter vídeo essa semana inteira. Ah, mas é do intervalo entre o Natal e o Ano Novo. Vai ter vídeo, pô. Vai ter vídeo todo dia, tá? Assim como vai ter também ano que vem vídeo pra caramba. Vamos que vamos, vamos pra cima. E é isso. Muito obrigado do fundo do meu coração, tá? Por me acompanhar até aqui. Fico muito feliz. E mais uma vez, espero que você tenha gostado do vídeo. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. E a gente se vê, sem sombra de dúvidas, no próximo. É isso, galera. Valeu!